Como um cara desempregado criou a Netflix. Imagine você sem emprego, sem saber o que o futuro reserva e com todas as dúvidas possíveis rondando sua mente. Agora imagine que nessa situação uma ideia simples surge, algo que aparentemente não tem tanto potencial, mas que com o tempo transforma-se em uma revolução global. Sim, estou falando da Netflix. And this is going to be the beginning of the new era of television. O que poucos sabem é que a empresa de streaming mais famosa do mundo foi criada por um cara que estava desempregado. Sim, alguém que, assim como muitos de nós já estivemos ou conhecemos quem esteja, enfrentava as dificuldades do desemprego, mas decidiu não se entregar. E é exatamente essa história que você vai descobrir agora. Prepare-se para conhecer uma jornada que começou de maneira improvável e se transformou em uma das maiores empresas do planeta. Afinal, como um cara desempregado conseguiu criar a Netflix? E o que podemos aprender com isso? Fique até o final deste vídeo e descubra. O início de tudo. Vamos voltar para a década de 1990. Naquela época, o conceito de streaming nem sequer existia. As pessoas alugavam filmes em locadoras e a internet estava apenas engatinhando para o que conhecemos hoje. Foi nesse cenário que conhecemos um homem chamado Reed Hastings. Reed não era um homem completamente desconhecido, ele já tinha uma carreira, já tinha fundado uma empresa de software que foi bem sucedida, mas acabou sendo vendida. E como muitos empreendedores de sucesso, ele se viu sem uma ocupação definida por um tempo. Sim, ele estava desempregado. E é aqui que a nossa história começa. Hastings havia vendido sua empresa, o que lhe deu um fôlego financeiro. Mas, como todo empreendedor sabe, dinheiro no banco não é sinônimo de satisfação pessoal. Reed precisava de um novo projeto, algo que o desafiasse novamente. E a inspiração, como acontece com muitas histórias de sucesso, veio de uma situação do cotidiano. Ele era um consumidor como qualquer outro, gostava de alugar filmes nas locadoras, especialmente na gigante Blockbuster, que dominava o mercado na época. Mas um dia Reed teve uma experiência nada agradável. Ele alugou um filme e acabou devolvendo com atraso. O problema? A multa. Uma multa de $40 apenas por estar atrasado. E foi aí que ele teve um insight, a ideia revolucionária. Você já parou para pensar como as melhores ideias surgem das situações mais inesperadas? Com Reed Hastings não foi diferente. Após essa experiência frustrante, ele começou a pensar: por que as locadoras funcionam dessa forma? Por que o modelo de aluguel de filmes precisa ser tão complicado e punitivo para o cliente? Ele sabia que algo precisava mudar, e assim nasceu a primeira faísca da ideia que se tornaria a Netflix. Mas, claro, naquele momento a ideia ainda era rudimentar. Reed não tinha um plano detalhado ou uma visão clara de como tudo funcionaria. Só sabia que queria criar um sistema onde as pessoas pudessem alugar filmes sem ter que lidar com multas por atraso. Ao conversar com seu amigo Mark Randolph, os dois começaram a imaginar como seria esse sistema. Foi então que decidiram testar um conceito radical: enviar DVDs pelo correio. Na época, DVDs estavam começando a se popularizar e eles acreditavam que poderiam construir um modelo de negócios em cima desse formato. A ideia era simples, mas inovadora para os padrões da época, e eles fizeram um teste. Pegaram um CD, colocaram dentro de um envelope comum e enviaram para eles mesmos pelo correio. Quando o CD chegou intacto, eles perceberam: isso pode funcionar. E assim, a Netflix nasceu. Não como uma plataforma de streaming como conhecemos hoje, mas como um serviço de aluguel de DVDs via correio. Os primeiros passos. Agora você deve estar pensando: ok, mas como uma ideia tão simples se tornou uma empresa bilionária? Bem, aqui começa o verdadeiro desafio. No início, a Netflix não era um sucesso absoluto. O mercado de aluguel de filmes era dominado pela Blockbuster, que parecia ser um titã impossível de derrotar. Além disso, convencer as pessoas a usar o correio para alugar filmes era algo totalmente novo. A internet não era tão avançada como é hoje, muitos estavam acostumados a ir até a locadora mais próxima para escolher seus filmes, mas Reed e Mark estavam determinados. Eles acreditavam que seu modelo era o futuro, mesmo que o presente fosse cheio de incertezas. A Netflix começou com um sistema de aluguel individual, onde os clientes pagavam por cada DVD que queriam alugar. No entanto, esse modelo não era lucrativo o
suficiente. Foi então que eles decidiram mudar o sistema de assinatura, um movimento que mudaria tudo. Com uma assinatura mensal, os clientes podiam alugar quantos DVDs quisessem, sem prazo de devolução e, o mais importante, sem multas por atraso. Esse modelo começou a ganhar tração e a Netflix cresceu, mas não foi fácil. A Blockbuster, que dominava o mercado, observava de longe sem se preocupar muito com essa pequena startup que operava pela internet. O momento de virada. Em 2000, quando a Netflix ainda era uma empresa pequena e lutava para ganhar espaço no mercado, algo curioso aconteceu. Reed Hastings e Mark Randolph se reuniram com os executivos da Blockbuster. A proposta? Vender a Netflix por 50 milhões de dólares. Sim, você ouviu certo. A Netflix, que hoje vale mais de 150 bilhões de dólares, poderia ter sido vendida por 50 milhões. E sabe o que aconteceu? A Blockbuster rejeitou a proposta. Eles não acreditavam que o modelo de negócios da Netflix tinha futuro. Aos olhos deles, o mercado de locadoras físicas ainda era muito mais robusto e confiável. E foi aí que a Netflix percebeu que, se quisessem sobreviver, precisariam inovar ainda mais. Essa rejeição foi o que empurrou a Netflix para se tornar a gigante que é hoje. Eles sabiam que precisavam dar o próximo passo: o streaming. A revolução do streaming. Você provavelmente conhece a Netflix como uma plataforma de streaming que permite assistir a filmes e séries com apenas um clique. Mas esse modelo, que parece tão simples hoje, foi revolucionário na época. Em 2007, a Netflix deu o passo mais ousado de sua história até então. Ao invés de enviar DVDs pelo correio, eles começaram a oferecer filmes e séries diretamente pela internet. As pessoas poderiam assistir de suas casas sem precisar esperar pelo correio ou devolver DVDs. A transição para o streaming não foi fácil. A infraestrutura de internet ainda era limitada em muitos lugares e o conceito de assistir online era novo para a maioria das pessoas, mas, como visionário, Reed Hastings sabia que essa era a direção certa. O crescimento foi exponencial. Com o tempo, a Netflix começou a licenciar conteúdos de grandes estúdios e eventualmente começou a produzir seus próprios filmes e séries, como House of Cards, que foi um divisor de águas na indústria do entretenimento. A queda da Blockbuster. E o que aconteceu com a Blockbuster? Bem, a empresa, que uma vez dominou o mercado de locadoras físicas, não conseguiu se adaptar às mudanças. Eles subestimaram o poder da Netflix e a revolução digital. Em 2010, a Blockbuster declarou falência. Aquela gigante que uma vez recusou a oferta de compra da Netflix simplesmente não conseguiu acompanhar a velocidade das mudanças. Enquanto isso, a Netflix crescia de maneira impressionante, transformando-se na gigante do entretenimento que conhecemos hoje. A história da Netflix é uma história de visão, perseverança e, acima de tudo, de adaptação. Reed Hastings, um cara que se viu desempregado e frustrado com uma simples multa de locadora, transformou essa frustração em uma das maiores revoluções da indústria do entretenimento. E o que podemos aprender com essa história? Que grandes ideias podem surgir de momentos de dificuldade, que a inovação muitas vezes está ao nosso alcance, mas é preciso coragem para persegui-la, e que o futuro pertence àqueles que não têm medo de se adaptar e evoluir. Hoje, a Netflix não é apenas uma empresa. É um símbolo de como a tecnologia, a visão e a resiliência podem transformar o mundo. A história de Reed Hastings e da Netflix nos lembra que nem sempre o sucesso vem de uma ideia grandiosa desde o início, mas de persistência, coragem e a capacidade de enxergar oportunidades onde os outros veem apenas problemas. É fácil olhar para a Netflix hoje e pensar que o sucesso era inevitável, mas, como vimos, a jornada foi repleta de incertezas, falhas e momentos em que a empresa poderia ter desaparecido. Então, o que podemos tirar dessa história? Primeiro, que as dificuldades são apenas parte do caminho. O desemprego de Hastings poderia ter sido o fim de sua carreira, mas ele usou isso como combustível para criar algo inovador. Segundo, que não podemos subestimar o poder da adaptação. Quando a Netflix percebeu que o futuro era digital, eles não hesitaram em transformar seu modelo de negócios, mesmo que isso significasse abandonar o que inicialmente funcionava. E por último, que grandes ideias muitas vezes nascem de frustrações cotidianas, desde que tenhamos a mente aberta para enxergar além do óbvio. Então, se você está passando por um momento difícil ou tem uma ideia que parece simples demais, lembre-se da história da Netflix. E aí, o que você faria se tivesse uma ideia revolucionária? Pode ser que, assim como
Hastings, você esteja apenas a um passo de criar a sua próxima grande revolução, então não desista. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar essa história com quem precisa de uma dose de inspiração hoje. Quem sabe essa história não seja o empurrão que falta para sua própria jornada de sucesso. Até a próxima e lembre-se, o impossível só parece impossível até alguém provar o contrário.